Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Eu quero convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias. Eu quero ler dois textos. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 7. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos? Depois, irmãos, fiquem mais à vontade sentados. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que te farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11, eu quero que você guarde bem este versículo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ainda parafraseando esse texto, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 21, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 21, versículos 1, o 2, e depois vamos dar continuidade no decorrer da palavra. E sucedeu que depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a valia em dinheiro. Amém? Até aqui, depois nós vamos voltar a esse texto. Feche teus olhos mais uma vez. Diga comigo assim: Senhor, mais alto: Senhor, eu já te adorei com louvores e com ofertas. Agora vou ouvir a tua voz, a tua palavra. O Senhor conhece o meu coração, as minhas necessidades que estão diante de ti. Fale comigo, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento por bondade. Queridos, nós estamos diante de dois textos que não tem nenhuma ligação teológica. Me refiro a uma ligação sequencial ou uma ligação de entendimento para uma base, mas espiritualmente falando, esses dois textos nos levam ao entendimento de algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Primeiro, eu quero falar
desta igreja que está na cidade de Filadélfia, está na Ásia. A Ásia hoje é a Turquia. Recentemente eu ouvi uma declaração de um missionário, já veio até pregar aqui na nossa convenção, o missionário Luiz Correia. Ele fez uma volta, uma viagem, né, na Turquia, e ele trouxe uma informação muito importante para a igreja. Essas igrejas aqui, que fazem parte das igrejas da Ásia, as 7 igrejas, infelizmente elas não existem mais, elas não estão lá mais como igreja, elas estão lá como teatro, elas estão lá como praça, elas estão lá como um ponto de referência de algo que já foi, de algo que se passou, algo que foi importante para o cenário. Ou seja, nós estamos falando de uma igreja, a igreja de Filadélfia, que ela é conhecida como uma igreja missionária, ela é tida como uma igreja que leva o nome de Deus a sério, ela é tida como uma igreja que leva as coisas de Deus com seriedade, ela não aceita coisas erradas, no sentido de mentiras, por exemplo, no sentido de falsos judeus, ou falsa doutrina, ou sinagogas de Satanás, como diz a Bíblia aqui no versículo 9, pessoas que se transfiguram de crentes, vamos usar um contexto mais contemporâneo, se transfiguram de grandes homens de Deus, ou mulheres de Deus, mas não são. É exatamente isso que essa igreja está debatendo, está tratando aqui. Então, é uma igreja sólida, é uma igreja baseada na palavra do Senhor, é uma igreja que ela se mantinha fiel a partir das suas doutrinas e a partir das suas convicções. É a igreja de Filadélfia. Agora, essa igreja, ela tem algo muito especial que a gente pode levar como algo importante para nós. Ela é uma igreja modelo, é uma igreja referência. Se a gente fosse olhar para alguém hoje e falar assim, olha, eu quero me espelhar em alguém, você olha na igreja e fala assim, olha, eu quero me espelhar em alguém, aí você fala, eu quero me espelhar no irmão A, ou eu quero me espelhar no irmão B, olha, quando eu tiver a idade desse irmão, eu quero estar firme como ele, ou eu quero estar firme como essa irmã. Imagine você, essa igreja na Ásia, tinha 7 igrejas espalhadas, que hoje é a Turquia. Quando olhava para Filadélfia, as pessoas falavam, eu quero ser igual a essa igreja, eu quero ser fiel igual a essa igreja. Era esta igreja aqui. A Bíblia fala que quando o anjo escreve, quando o anjo da igreja recebe a carta do Senhor, diz assim, olha, eu sei aquilo que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Irmãos, olha que coisa séria isso aqui. É Deus escrevendo ao anjo da igreja, e ele iria ler essa carta para a igreja. E imagina você num culto como esse aqui, alguém chega, o pastor da igreja chega e fala, eu recebi uma carta de Deus, e eu vou ler para vocês essa carta. Aí no meio da carta, Deus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Aleluia. É exatamente isso que aconteceu. O anjo da igreja, o pastor da igreja, reuniu a igreja e falou, eu vou ler uma carta que eu recebi de Deus. E a carta dizia, eu conheço as suas obras. Que obras? Obras bíblicas, obras missionárias, obras de fervor. Mas eu encontrei algo que eu quero também compartilhar com os irmãos. John Stott, quando fala sobre essa igreja, sobre essa cidade, melhor dizendo, diz que essa cidade vivia tendo muitos terremotos. Os irmãos sabem o que é terremoto? É quando as estruturas se abalam. É isso. O Brasil não tem terremoto. Quando tem um dado aqui, outro ali, caiu uma panela, rachou a parede um pouquinho. Não, irmão, eu estou falando terremoto. Cair casa, destruir carro, destruir prédio.
E eu lhe pergunto, sabe o que Deus estava dizendo para aquela igreja? Eu sei quantas vezes vocês tiveram que recomeçar. Eu sei. Pergunte para quem está do seu lado, é fácil recomeçar? É fácil? Não é fácil recomeçar. É mais fácil construir algo novo do nada do que recomeçar. Sabe o que Deus está dizendo para essa igreja? Eu sei das tuas obras, eu sei quantas vezes vocês tiveram que recomeçar, eu sei quantas vezes construiu e veio o terremoto e destruiu, eu sei quantas vezes vocês achavam que estava de pé e o terremoto veio e abalou. Eu sei as tuas obras, eu sei. Ou seja, é uma igreja que tinha base bíblica e vivia numa cidade de terremotos. Segundo John Stott, era uma igreja missionária, uma igreja amorosa, uma igreja modelo. Ponto. Mas mesmo assim, Deus tem uma advertência para essa igreja. Eu sei as tuas obras. Eu sei que vocês não aceitam a sinagoga de Satanás. Eu sei que vocês guardaram a palavra da paciência. Mas guarde isso aqui agora. Eis que venho sem demora. Os valores agora aqui não estavam em quantas vezes recomeçou. Os valores agora não estavam em quantas vezes eles pregaram a palavra com veemência. Quantas vezes eles foram uma igreja missionária. Mudou tudo o cenário agora. O cenário agora é: eu estou chegando. Eu estou batendo as portas aí, daqui a pouco eu chego aqui, ó. Daqui a pouco eu chego aí. Se prepare. Agora tem um detalhe: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que Deus estava dizendo para aquela igreja? Que mesmo com toda essa força, o inimigo ainda ia tentar tirar a coroa deles. Que coroa é essa? No versículo 10, nós encontramos talvez o verdadeiro motivo porque eles tinham a coroa ainda. E falar de coroa num tempo como esse que estamos vivendo agora, fica mais claro para nós. Nós somos um país democrático, mas recentemente, semanas atrás, nós vimos um país monarco enterrando uma rainha. Então nós vimos todo aquele glamour, nós vimos toda aquela pompa, nós vimos aquela transição de coroa, e conseguimos ver, nem que seja pela televisão, como aquela coroa era bonita. Então está claro isso para nós, mas ainda não é essa coroa que Deus está dizendo, porque essa coroa ela é incorruptível, ela se corrompe, ela fica. Eu estou falando de outra coroa. E o versículo 10, talvez encontramos a razão porque essa igreja ainda tinha coroa. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Guardaram a palavra da paciência. Sabe, irmãos, paciência é um dos frutos do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5. E ter paciência é ter longanimidade. Sabe o que é ter longanimidade? É você ter entendimento do tempo. Os filhos de Issacar, eles sabiam quando iam chover ou não. Logo, eles sabiam se poderiam plantar ou não. Ter a paciência, saber a hora de falar, saber a hora de agir, saber a hora de orar, saber a hora de reclamar,
saber a hora de se posicionar, é isso. Então eles, essa igreja, guardaram a palavra da paciência. Eu encontro talvez a resposta, porque eles ainda tinham coroa. O que é a coroa, pastor? É bem verdade que existem algumas doutrinas que não é a doutrina da igreja unida. Uma vez salvo, sempre salvo. Você foi predestinado para a salvação, então você não vai ser condenado ao inferno. É bem verdade que algumas igrejas, algumas linhas teológicas defendem isso, mas não é a linha da igreja unida. A linha da igreja unida, a base que a igreja unida entende e prega sobre salvação é: você tem um direito de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o versículo de número 12 nos dá a resposta disso que eu estou pregando: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Está claro para nós isso aqui? Está claro que aquele que permanecer até o fim, aquele que ficar até o fim, esse vencerá. Está claro isso para a igreja, sim ou não? É o nosso entendimento, é a nossa pregação, é a nossa base de salvação. Agora veja o que Deus fala para essa igreja. Fala que ela tem uma coroa, que é um símbolo valioso. A coroa, irmãos, ela é transferida do pai para o filho, da mãe para o filho, e assim por diante, como a gente viu. A coroa aqui é uma transferência. Quem transferiu essa coroa para a igreja, chamado salvação, herança eterna, foi o nosso Deus, através de Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu essa herança. Agora, essa herança que essa igreja tem, essa coroa que essa igreja tem, ela precisava guardar até o fim, porque iam tentar tirar dela. E baseado nisso, eu separei esse texto, que fala sobre a vinha de Nabote. O capítulo 21, do primeiro livro dos Reis, fala que Nabote, ele tinha uma vinha, e essa vinha, ele guardava essa vinha, ele guardava porque era herança, ele guardava essa vinha porque era herança. Não se sabe muito sobre Nabote, mas sabe que ele tinha uma herança. Precisa as pessoas saber muito sobre você, sobre mim. O importante é que eles saibam que a gente tem uma herança, que a gente tem uma base, que se estamos aqui é porque nós estamos aqui baseado numa herança. Alguém veio primeiro, alguém morreu primeiro para a gente estar aqui, sim ou não? Então nós estamos debaixo de uma herança. Então não dá para saber muito sobre Nabote, mas dá para saber que ele tem uma herança. Outra coisa que a gente sabe, do lado dessa herança tinha um palácio, uma casa de um rei chamado Acabe. E Acabe, como rei, ele tinha condições de ter o que ele quisesse. O grande problema aqui não é Acabe querer a vinha de Nabote, é o que estava no coração de Acabe. Acabe casa-se com Jezabel. Jezabel não é uma mulher que tem o pensamento focado nos propósitos de Deus naquele tempo. Como é importante quando a mulher entende isso. Como é importante, irmãos, quando a mulher ajuda o marido nesse ponto. Como é importante quando o homem entende e reconhece o valor dessa mulher. Essa mulher aqui, ela não era uma mulher que levava Acabe a Deus, era uma mulher que tirava Acabe de Deus. Acabe, ele tinha um reinado espiritual, mas ele estava fora do propósito espiritual. Ou seja, Deus tinha lhe dado tudo, mas ele tinha feito escolhas erradas.
escolhas erradas. E uma das escolhas que ele fez foi se casar com Jezabel. Um dia, Acabe olha e vê a vinha de Nabote. E agora ele decide comprar essa vinha. Ou decide trocar esta vinha. Observe quando o inimigo, ele quer derrubar, ele quer tirar alguma coisa, ele não tem algo concreto, sólido, único, ele tem várias opções, ele vai trabalhando com várias hipóteses, ou seja, se você não me vender, não tem problema, então eu troco por outra melhor. A proposta inicial é, me vende a sua vinha, porque eu quero trocar a sua vinha por outra melhor. Outra coisa, se você não quiser vender, não tem problema. Se você não quiser trocar por outra melhor, não tem problema. Eu te pago o valor que você quiser, o valor que você acha que ela vale. Agora, aqui para mim que é o pior, quando ele fala assim, porque eu quero fazer da sua vinha uma horta. Para mim essa é a parte pior. Quanto tempo demora para uma vinha dar fruto? Pensa comigo. Quanto tempo? Dias, anos, muitos anos, e é para sempre. Tem raízes, tem base. Mesmo que os galhos estejam secos, ela tem raiz, não morre. E a horta? A horta, a raiz dela é pequenininha. Você arranca um pé de alface e a raiz sai junto. Não nasce mais nada, a não ser você ter que plantar de novo e esperar um tempo, talvez de 3 meses, para você colher de novo. O inimigo nunca vai saber o valor do seu trabalho. O inimigo nunca vai saber o valor daquilo que você deu valor. Nunca. Ele não sabe quantas vezes você lutou para ter essa vinha, quantas percas você teve, quanto choro, pessoas que já foram enterradas nessa terra. Ele não sabe valores sentimental, não sabe valores emocionais, ele não sabe nada disso. Ele simplesmente quer arrancar a vinha e quer plantar uma horta. Só isso, nada mais. E a Bíblia fala que Acabe então diz o seguinte, versículo 3: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Guarda-me, Senhor. Essa palavra não está muito clara em relação à igreja de Filadélfia. Guarda o que você tem. A igreja de Filadélfia era uma igreja que ia contra o sistema humano. Imagine você comigo. Alguém bate na porta de uma empresa lá na cidade de Filadélfia, e alguém pergunta: você adora o imperador ou você adora Jesus? E talvez o pai de família fale: eu adoro Jesus, eu sirvo Jesus, eu não abro mão dos meus princípios, eu não abro mão dos meus preceitos, eu tenho muita base naquilo que eu estou falando, eu não abro mão da minha salvação. E alguém diz: então eu não posso te contratar, então você não pode trabalhar aqui. Ele volta para casa e ele vê sua esposa, ele vê seus filhos, talvez passando até por necessidade, mas ele não negocia a sua fé. É exatamente esse tempo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem que a gente negocie a nossa fé, e a gente precisa ser muito firme naquilo que a gente está falando. Porque se a gente negociar a nossa fé, provavelmente a gente corre o risco de negociar a nossa herança paterna. Acabe volta para casa. Versículo 4. Veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, que não ia dar herança,
deitou na sua cama, voltou o seu rosto e não comeu pão. Olha o segredo de ter uma esposa, uma casa no Senhor. Porém, vindo ele, Jezabel, sua mulher lhe disse: que há que está tão desgostoso e o teu espírito, e não comes pão? E disse ele: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, darei outra vinha no seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: governas tu agora o teu reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote. É muito importante que a igreja do Senhor entenda isso aqui. Às vezes, um bom casamento te leva a Deus. Às vezes um casamento feito por emoções, por conchaves governamentais, Reino do Norte com Reino do Sul, não era para ter feito. Deu um problema, porque cada um pensa de um jeito. Guardar a herança do Senhor é entender exatamente o que Deus disse à igreja. E Deus disse à igreja assim: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja tem vivido, irmãos, baseado no hoje. A igreja tem vivido baseado no agora. A igreja do Senhor tem vivido baseado neste tempo. Que tempo, pastor? O tempo das emoções, o tempo do oba-oba, o tempo de coisas que nos alegram. Esquecemos de olhar que a salvação da igreja, ela pode vir no estalo de dedo, no abrir e fechar de olhos. Jesus, irmãos, Ele está às portas, e eu quero lhe falar uma coisa com toda certeza, irmãos, para que Jesus venha, é necessário que venha ainda muitas coisas sobre a terra. Uma das coisas que a gente tem vivido é a frieza. Nós temos vivido muitos investimentos de ordens malignos da família. Nós temos vivido muitos problemas de ordem mundial, catástrofes, terremotos, pandemia, tantas coisas. Tudo isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Mas eu quero que você saiba ainda mais disso aqui. Ele ainda tem esta palavra para a igreja: eis que venho sem demora. Irmãos, quando Jesus disse que Ele vai vir sem demora, já se passou aqui pelo menos 2000 anos. Talvez para essa igreja era naquele momento, talvez para nós ainda é hoje, será hoje a vinda do Senhor Jesus. E eu lhe pergunto: aonde é que está a sua coroa para encontrar com o Senhor? Aonde está a sua coroa? Aonde está? Nabote, ele chegou ao ponto de ser ameaçado a negociar, mas ele não estava disposto a negociar. Acabe fez uma proposta para tentar mexer com a ganância, com a cobiça. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro faz com que pessoas se desviem da fé. Não tem nenhum problema você ser rico, ou você ter condições ou posse, não. O problema é quando o dinheiro está acima de Deus. Então sabe o que ele fez? Ele tentou negociar, colocando ganância, colocando cobiça no coração de Nabote. Não deixe o inimigo colocar cobiça no teu coração. Não deixe ele colocar ganância no seu coração. Às vezes é melhor ganhar menos, mas ficar na presença de Deus. Às vezes, irmãos, é melhor ter uma posição menos elevada numa empresa, mas estar na posição de Deus. Às vezes, irmão, é melhor não ter tantas coisas, mas não sair da posição de Deus. Isso é melhor. Muito melhor. Eu me lembro, uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando o prefeito da cidade me ofereceu a secretaria de educação para eu assumir. Aí eu liguei para o pastor Leonardo, falei: pastor Leonardo, o que o senhor me falar eu faço.
E ele falou para mim assim: eu ainda não abri mão do projeto. Se você abriu, aí é com você. Eu falei: meu Deus. O prefeito não se deu por vencido. Falou: Márcio, eu pago a sua candidatura para você sair para vereador. O que você quiser. E aí eu fui orar de novo, e a palavra veio de novo aqui. Eu falei: Deus ainda não abriu mão. Irmãos, às vezes a proposta vem de pessoas mais próximas, e o prefeito é meu amigo, entenda isso. Mas às vezes são coisas que podem mexer aqui, com o nosso coração. Mexe com aquilo que a gente está disposto a não negociar, mas entra no coração. Ou vocês acham que eu não queria ser secretário de educação? Ou vocês acham que eu não queria ser vereador? Ou vocês acham que eu não queria? Claro que eu queria naquele tempo, talvez não para vereador, mas eu queria fazer alguma coisa assim. Foi exatamente no momento que Deus me trouxe para cá. Ou seja, irmãos, as coisas de Deus acontecem no tempo dele, não no nosso tempo. Amém, irmãos? Então, o que Nabote estava tentando, que Acabe estava tentando fazer com Nabote, era negociar, trazer ganância, trazer cobiça. Sabe outra coisa que Acabe estava sendo? Antiético. Ezequiel capítulo 46 e versículo 18 diz que os príncipes não poderiam tomar a herança do povo por opressão. Não poderia. Então ele estava tentando tramar algo contra Nabote que era antiético. O inimigo não tem ética, ele não tem cuidado, ele não tem respeito, ele não tem limite. Nabote fala: eu não estou disposto, eu não quero negociar, eu não quero abrir mão da herança, eu não quero abrir mão daquilo que Deus me deu. Você não pode sair daqui nessa noite sem entender isso. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Você não pode abrir mão do chamado que Deus te deu. Você não pode abrir mão daquilo que Deus colocou no seu coração para que você venha fazer. Você não pode abrir mão daquilo que Deus preparou para que você fizesse nesse tempo. Talvez tem coisas que serão tentado ao ponto de negociar e você abrir mão, mas você não pode abrir mão. Aleluia. Acabe, ele vai tentando, ele volta para casa triste. A mulher resolve tomar uma decisão. Qual foi a decisão, pastor? Os irmãos conhecem a história, me faz ganhar tempo. Ele morre, mas ele não abre mão da sua herança. Talvez seja esse ponto que precisamos entender. O vencer aqui, aos olhos humanos, Nabote perdeu. Nabote morreu. Ele perdeu. Olha o que o versículo diz: a quem vencer, farei coluna do templo do meu Deus. O vencer, na visão humana, Nabote perdeu. Na visão espiritual, Nabote ganhou. Ao que vencer, o que ele venceu? Ele venceu aquilo que estava inegociável. Tem coisas que são inegociáveis. Ele não estava disposto a negociar. Então, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nabote amava a vinha. A vinha é uma tipologia da igreja também. Nabote amava a casa do Senhor. Nabote, ele amava a herança dos seus pais. Ele perdeu a vida, mas ele não perdeu a vinha. Ele perdeu a vida, mas ele não perdeu aquilo que o pai confiou nas suas mãos. Não perca aquilo que o pai confiou nas suas mãos. A salvação é uma herança eterna, e não vem deste mundo.
Por mais que a gente tenha o nosso candidato, por mais que a gente queira que ele ganhe, escute, a salvação não vem dele. Ele pode decepcionar a gente. Ele pode falhar amanhã. Ele pode amanhã falar alguma coisa que você pense, poxa, por que ele falou isso? Eu votei nele. A salvação não vem dele. A salvação vem do Senhor Jesus. A salvação da igreja, ou a salvação do mundo, não está no candidato A ou no candidato B. Exercendo o nosso direito de cidadão, optamos pelo melhor no entendimento bíblico, ponto. Mas eu não quero que você pense que a salvação venha de A, de B ou de C, porque eles podem decepcionar a gente. Eu quero que você saiba que a salvação não é um instrumento humano, a salvação é um instrumento de Deus espiritual. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. O nosso encontro com o Senhor Jesus está mais próximo daquilo que eu e você pensamos. O nosso encontro com Jesus está mais próximo do que aquilo que eu e você imaginamos. Jesus está às portas. Talvez essa mensagem não traga muito efeito para a pregação de hoje, talvez em muitos lugares não caiba mais essa pregação, mas eu quero lhe falar uma coisa: Jesus ainda aguarda e espera o filho pródigo voltar. Jesus ainda espera o filho que ficou se reconciliar com o filho pródigo. Jesus ainda está de braços abertos, esperando o filho pródigo voltar, porque este é o maior propósito da igreja, a salvação dos santos do Senhor Jesus. Não tem outro objetivo. Então a salvação não é algo humano, a salvação é algo espiritual, e quem está no Espírito, entende as coisas do Espírito. Quem está na carne, só entende as coisas da carne. Talvez essa mensagem de hoje vai fazer você sair daqui, e você pensar, que algumas coisas são inegociáveis. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Este ninguém tem aqui, para que ninguém, é o que a Bíblia diz. Estamos pregando para uma igreja santa e lavada com entendimento. Os irmãos que nos assistem na internet também. Sabe quem é ninguém? É para que o diabo não tome a tua salvação. É isso. É para que o diabo não encontre uma brecha e tome a coroa que Cristo está reservando para a igreja. Aleluia. E nessa coroa, irmãos, a Bíblia diz que nós temos pedras preciosas dessa coroa, pedras preciosas daqueles que venceram tribulações, pedras preciosas daqueles que tiveram paciência, pedras preciosas daqueles que esperavam ansiosamente a volta de Cristo. É isso que eu estou pregando nesta noite. Por isso, nesta hora, eu quero lhe convidar para ficar em pé, e eu quero orar nesta hora. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Sabe que Deus sabe o tamanho da tua força de hoje? Sabia disso? Eu quero que você inicie a semana com essa palavra. Deus sabe o tamanho da tua força. Talvez você entrou aqui nessa igreja hoje com pouca força, com pouca fé, com pouca esperança. Talvez você que me assiste pela internet está dizendo: pastor, essa pessoa sou eu estou sem fé, eu estou sem esperança, pastor, olha, essa mensagem é para mim, é para você mesmo, porque Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. Por isso nesta noite eu quero que você saia daqui renovado. Renove as tuas forças no Senhor, renove a tua fé no Senhor nesta hora. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, eu oro nesta hora, Senhor, por uma igreja. Eu oro agora, Senhor, por uma vida, Senhor.
Pai, que talvez eu não saiba onde está, talvez eu não sei o nome, talvez, Senhor, está tão longe, Senhor, me assistindo esse culto, participando desse culto. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, Pai, que o Senhor sabe como está as suas forças. Ah, meu Deus, Senhor, o grande segredo da igreja, Senhor, não é a pouca força, mas é vencer, é chegar, meu Deus, é não abrir mão, Senhor, Pai, dos seus preceitos, dos seus princípios, é não abrir mão, Senhor, de coisas que não são negociáveis. E a partir daí, Senhor, a tua palavra diz que teremos uma recompensa. Senhor, como seria bom se o Senhor voltasse agora, como seria bom se o Senhor voltasse nesse exato momento, Senhor. Oh, aleluia, como seria bom se o Senhor encontrasse a tua igreja assim, Senhor, temerosa, Senhor, preocupada com a tua volta, meu Deus. Como seria bom, Senhor, se o Senhor voltasse agora, meu Deus, Senhor. Mas se o Senhor não voltar hoje, eu lhe peço, segure nas mãos de cada um, Senhor, nesta hora, fortaleça, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus?